Olá, gente. Estamos aqui no episódio número 11. O nosso convidado de hoje é o Renato Peçanha. O Renato é brasileiro, de 44 anos, e começou com programação aos 10 anos de idade. Ele trabalha na área de TI há 32 anos e quase todo esse tempo envolvido com programação e tendo trabalhado com uma grande variedade de tecnologias e linguagens durante esses anos. O Renato foi também um dos primeiros brasileiros a ter apps para iPhones publicados na App Store. Renato, um prazer enorme ter você aqui com a gente e compartilhar o teu conhecimento com os nossos ouvintes, a tua história, a tua experiência. Uma pergunta que eu sempre faço aqui no começo do nosso bate-papo é como é que foi o teu começo? Como é que você chegou assim e viu que programação e computação era algo que te interessava e era algo que você pensava em seguir à frente? Como é que foi isso? Conta pra gente, por favor. Primeiramente, Marcelo, obrigado aí pelo convite. Eu comecei com programação aos 10 anos de idade. E por que surgiu esse interesse? Aqui na cidade que eu moro, estava abrindo uma escola e na época era comum as escolas assim de informática que davam treinamento irem até as escolas para ofertarem cursos de informática, de inglês, né, esse tipo de coisa. Então eu fiquei sabendo dessa forma, fui lá, me matriculei e comecei ali a ter o primeiro contato, né? E na época, nos anos 80, isso, assim, o computador, os computadores pessoais da época, você ligava e tinha um prompt de comando e a partir dali ou você carregava para a memória um programa salvo pré-escrito ou digitava a partir ali daquele momento. Então era assim, usar o computador era basicamente programar, não tinha outra opção senão você realmente programar, né? Então foi o primeiro curso era linguagem Basic, esse o primeiro que eu fiz. Aí eu fiz um segundo curso em paralelo numa outra escola, então assim, entre 10 e 11 anos, eu fazia 2 cursinhos e comecei a ter contato e perceber diferenças entre duas plataformas diferentes, que era o CP500, que era um computador nacional, e Apple II, né, que eu usava numa outra escola, então eu começava a perceber diferenças entre as plataformas. E, além disso, ganhei um primeiro computador lá da minha mãe, que era um TK90X, um Sinclair. Também era uma terceira plataforma diferente dessas outras, e foi assim que eu comecei. E o que tinha de material na época eram alguns livros, revistas, né, sobre programação, mas era relativamente escasso o conteúdo disponível assim, né? E com o tempo fiz um colégio técnico, depois faculdade na área e trabalhei com isso a vida inteira. Até hoje trabalho, tenho algum envolvimento com programação no meu dia a dia. Ô, Renato, e você começou no curso, você se interessou, e é interessante também você, acho que já é o terceiro entrevistado que fala do TK90X, e dessa época fantástica que a gente viveu, você tinha o TK, você tinha o Apple IIc, você tinha todo o começo aí da microinformática, dos robistas, né? Sim, E você mencionou do prompt, né? Que você ligava o computador e basicamente você entrava comandos, o computador fazia alguma coisa, então você carregava um programa que já estava gravado para executar, e geralmente usava aquela fitinha cassete, alguma coisa assim, para onde o programa estava gravado, né? exatamente. Exatamente isso. De mídias, assim, a gente teve programas salvos em fitas cassete, né, em disquete de 8 polegadas, 5 um quarto, 3,5, né? Foram assim os formatos que eu trabalhei. As mídias, eu acho que a fita cassete era a mais emblemática assim da época, né? Porque eu usava um gravador convencional, né? Um aparelho realmente para gravar áudio e tinha essa função ali de a gente poder gravar programas ali, né? Então era bem interessante você poder rebobinar a fita cassete com caneta Bic, né? Era uma experiência bem nostálgica, assim. E tinha o desespero também quando você tentava carregar um programa e não carregava, né?
Você Tinha, tentava ler o programa que tinha sido gravado e aquele programa não carregava mais e estava perdido, efetivamente. E também foi exatamente. interessante você ver, nessa época a gente usava fita cassete e começaram a aparecer os computadores mais modernos e com também os tal dos discos, né, dos flop disks, que não era o que a gente chamava de disquete na época, né? Isso. E já foi uma evolução grande antes de ter o que a gente chamava de hard disk, né? E é interessante você ver essa evolução da armazenagem também. Essa semana eu tenho aqui em casa computadores que não tem CD, não tem DVD, não tem nada. E eu precisava gravar um DVD para um outro sistema aqui, então eu fui buscar muitos anos atrás eu comprei um DVD, um gravador de DVD que eu conecto no computador via USB. Eu tive que procurar onde é que estava, porque hoje em dia você, pelo menos aqui na América do Norte e mesmo no Brasil, em outros lugares, você tem acesso à internet rápida, você já baixa tudo online, né? Você não tem grande necessidade de ter a mídia. Você vê o próprio Netflix, que em algum momento no tempo era um sistema de aluguel de DVD, hoje em dia é tudo streaming, né? Tudo É. online, tudo via internet. Ô, Renato, e você Muita gente mencionou não essa. conheceu esse modelo do Netflix, né? De alugar DVD pelo correio. O streaming só veio num segundo momento. Exato, exato. E gerou fortuna para eles. Ganharam dinheiro com DVD, mas no momento que eles começaram a perceber que a internet crescia pelo mundo e as pessoas iam ter cada vez mais acesso a um serviço de qualidade com velocidade alta, eles começaram a sacar que tinham que mudar aquele modelo de negócios de DVD, aluguel de DVD, para distribuição de conteúdo online, né? E isso explodiu, um mercado enorme e criaram um império aí, né? Mas, Com Renato, voltando certeza. aqui à tua experiência, você começou lá com curso e tal, e você falou que você fez um curso técnico. Como é que foi esse curso técnico, né? Voltado à computação também, e depois você foi para a faculdade. Como é que foi esse período da tua vida, essa transição entre os 10 anos de idade, aqueles primeiros passos com CP500 e outros computadores TK90X, e indo mais para a parte técnica, indo para a faculdade? Como é que foi essa época da tua vida? Quando fui cursar o colegial, tinha a opção de uma escola técnica aqui na cidade, né? Que tinha na época o curso de processamento de dados. Por eu já ter um contato ali com programação, gostar desse tema, né? Acabei optando por esse curso e foi interessante porque, assim, eu entrei já sabendo programar e a maioria das pessoas ali, né, você tinha alguns alunos que tiveram uma experiência similar. Tinha um computador em casa ou porque o pai trabalhava com isso, né, e tinha algum contato, mas 90% ali, 95% era realmente o primeiro contato, né, que estava tendo com informática. E era um momento também que era incomum as pessoas terem computador em casa. Então, assim, a gente entrava ali com uma certa vantagem, né, por já ter esse conhecimento prévio. Desde quando eu terminei o curso ali, já no finalzinho, durante, foi quando eu realmente comecei a trabalhar na área, né, em indústria e em empresas com informática. Logo terminando, fiz a faculdade de análise de sistemas e venho seguindo na área até então. Né? A diferença principal quando eu entrei no colégio técnico é que o curso ele tinha um enfoque mais para a indústria, né? Para formar assim, profissionais para trabalhar em Sorocaba, especialmente, uma cidade bastante industrial. Então, havia essa preocupação de formar pessoas que pudessem atender às necessidades das indústrias locais. Né? E o conhecimento que eu tinha era muito de hobby, realmente, de jogos, não era nada profissional. Mas serviu e ajudou bastante, facilitou e abriu várias portas assim para aprender novas tecnologias, né? E ao longo desses anos a gente viu várias linguagens surgirem, ficarem populares e terem alta demanda de profissionais do mercado que conhecessem essas linguagens, essas tecnologias e anos depois eram substituídas por outras. Então a gente viu a ascendência e queda de
de várias tecnologias diferentes aí ao longo desses anos. Uma área que você está sempre vendo novidades e coisas desaparecendo, né? A gente da época que começou programando com Basic, você teve Pascal, você teve outras linguagens e essas coisas vão indo. Ainda tem muita coisa nessa área que evoluiu, Basic, ainda tem o Visual Basic e outros por aí afora. Mas eu pensei, uma coisa que geralmente acontece muito hoje em dia nos grupos de programação, tem sempre alguém que pergunta assim, pô, eu devo fazer faculdade, eu devo fazer um curso técnico, isso é importante para ter um emprego. Conta pra gente, você é um profissional e tá na área há um bom tempo aqui. Conta pra gente a importância que fazer o curso técnico, de fazer a faculdade. Você falou que o curso técnico te preparou para a indústria, a faculdade veio, te adicionou mais conhecimento. Como é que foi? Foi a influência e como isso te ajudou a se tornar o profissional que você é hoje em dia? Bom, são momentos diferentes, né? Porque isso, a época que eu me formei na área, né, a gente não tinha internet, então o conhecimento ele era mais difícil de ser adquirido, né? Hoje a gente tem uma quantidade de material disponível na internet em excesso, então as limitações de hoje são bastante diferentes. O que mais ajudou na época, realmente, era que a maioria dos professores das faculdades da região, dos colégios, inclusive alguns alunos, trabalhavam nessas empresas, né? Então, você estar naquele ambiente favorecia a você criar esses contatos, conhecer as pessoas, porque o teu professor muitas vezes era o gerente de TI de uma certa indústria que tinha aqui na região ou na cidade, né? Então, você ali naquele ambiente, ele conhecendo, vendo seu trabalho, muitas vezes você tinha a chance de ser, assim, de conseguir uma vaga no mercado por conta disso. E era uma particularidade da região aqui, né, da cidade. Você tinha algumas faculdades de TI, um grupo de professores que davam aula sempre nos mesmos, nas universidades da cidade e trabalhavam ou conheciam os profissionais, né, das indústrias da região. Então era um mercado bastante amarrado. Então a importância de ter essa formação, ela em grandes partes era não só o conhecimento que estava sendo adquirido ali naquele ambiente, mas também os contatos profissionais, né, das pessoas da região. Hoje, com a internet com trabalho remoto, a gente tem muita gente que da cidade, assim, de casa, presta serviço para empresas de outras cidades, de outros estados, de outros países, né? Então, essa limitação local, hoje em dia, ela já não existe tanto mais. Mas naquele momento era importante, era algo que facilitava muito você conhecer as pessoas ali daquele, né, desse meio, naquele ambiente. É interessante também você ver que você mencionou do trabalho remoto, né? A gente, no começo da coisa, sempre ouvia dizer: olha, um dia todo mundo vai ser conectado, todo mundo vai poder trabalhar remotamente e tal. E o futuro chegou, né? Você tem pessoas no Brasil, tenho vários amigos no Brasil que trabalham para empresas no exterior e você olha aqui as pessoas que eu estou entrevistando, são pessoas que alguns vivem no Brasil, um mora na Holanda, dois moram na Alemanha e um mora nos Estados Unidos e as pessoas estão pelo mundo afora trabalhando para empresas globais, empresas que estão tudo que é canto, né? O trabalho remoto é uma realidade. O Renato, como é que foi? Você começou a trabalhar e, obviamente, né, numa época que mobile, né, e a telefonia celular e basicamente não existia. Qual foi o teu caminho? Qual foi a tua entrada nesse mercado profissional e que tipo de tecnologia que você lidava nesse teu começo profissional? Para começar a desenvolver para mobile foi totalmente por hobby, né? Realmente, na época que a Apple lançou o primeiro iPhone, né, foi aquela febre, né, todo mundo queria o aparelho, tinha a questão do desbloqueio, não funcionava no Brasil. E poucos meses depois do primeiro iPhone, a Apple lançou o primeiro iPod Touch. E o iPod Touch era basicamente um iPhone sem a função telefone,
né? Então você tinha a tela touch, você tinha aqueles aplicativos que vinham embarcados ali do sistema naquela época, e um tempinho depois, antes de lançar o segundo modelo do iPhone, a Apple disponibilizou as ferramentas de desenvolvimento e abriu a plataforma para desenvolvimento, criou a App Store, né, e permitiu que desenvolvedores criassem e enviassem aplicativos para a Apple. Nessa época, eu tinha adquirido um Mac fazia pouco tempo, para uso pessoal em casa, para uso doméstico, né, realmente para e-mail, controlar gastos, atividades assim do dia a dia. Então eu tinha a máquina para desenvolver para a plataforma, né, viajando para os Estados Unidos, comprei o iPod Touch logo que saiu. Então foi o meu primeiro device da Apple que suportava o iOS, né? Então eu resolvi, fiz o download lá do SDK e fiz inscrição no programa de desenvolvimento da Apple e comecei a criar alguns aplicativos, né, totalmente por hobby, por estar num momento que ainda estava encantado com o iPod Touch, né, e com o Mac, que eu não usava a Apple fazia mais de 10 anos nessa época, né? Então estava voltando para o mundo Mac ali, era bastante novo. Então foi muito, né, pelo encantamento ali com a plataforma naquele momento, assim, né? E isso foi né, a App Store a gente vê hoje é fantástica, cresceu demais. Esse mercado mobile ele se consolidou bastante. E hoje muitas pessoas, curiosamente, assim, deixam de ter computadores em casa justamente porque o smartphone ele faz essa função, né? Ele cumpre tão bem as tarefas de computador pessoal que o computador doméstico ele se tornou dispensável. Mas o início foi realmente assim, foi realmente por puro hobby. E era um momento também interessante onde você não tinha grandes empresas desenvolvendo aplicativos para celular. Eram pequenos desenvolvedores apenas, pequenos estúdios, porque ninguém sabia o quanto de dinheiro tinha nesse mercado, quantas pessoas estariam dispostas a investir. Obviamente, nenhuma grande empresa queria fazer um investimento grande em desenvolver aplicativos móveis, né, nesse momento, né? Um jogo que era vendido por, sei lá, 30, 50, 100 dólares. Numa outra plataforma, os preços dos aplicativos móveis eram 1, 2 dólares na época. Então, levou um tempinho até que as grandes empresas começassem a olhar com atenção, né, o potencial do mercado mobile e realmente começassem a investir e impulsionar ainda mais esse mercado que hoje é gigantesco. Ô, Renato, qual foi a tua primeira aplicação na loja? Você lembra ainda do qual foi a primeira aplicação? Como é que foi o processo de criação e desenvolvimento? Você fez o trabalho todo sozinho? Você trabalhou com mais alguém? Como é que foi colocar na loja e tudo mais? Então, uma das curiosidades, quando a Apple disponibilizou o kit de desenvolvimento de aplicativos para iPhone, era que o processo para você publicar um aplicativo na loja era extremamente burocrático. Era difícil, né? A Apple demorava muito a validar os aplicativos, normalmente eram rejeitados por inúmeras razões. Levou anos para esse processo assim ficar claro e de conhecimento, o que podia, o que não podia ser feito. E meu primeiro aplicativo foi um jogo da Forca, né? Pô, eu queria fazer alguma coisa em português na época. A gente não tinha nada. A gente via os primeiros aplicativos aparecendo e era quase que totalmente aplicativos em inglês. Não tinha nada em português ou outros idiomas, né? Fora do inglês era muito pouco. Então, o primeiro aplicativo eu foquei em alguma coisa que servisse especificamente para o Brasil. Então, foi um joguinho da Forca. Fiz sozinho, não tomou muito tempo, né? Foram 2, 3 finais de semana, talvez, de trabalho. Foi algo bastante simples mesmo, né? E o objetivo ali era tentar passar por todas essas etapas e dificuldades até conseguir ter o aplicativo publicado na loja dentro dos
moldes que a Apple pedia naquele momento, né, com as restrições e regrinhas todas contempladas para ter o aplicativo publicado. Como é que foi o uso do Objective-C? Você já tinha experiência anterior com C, alguma coisa assim? Como é que foi você chegar, olhar, usar o Xcode e começar a trabalhar com Objective-C, com orientação objeto, mensagens e todo aquele ambiente de desenvolvimento que a Apple criou na época? Foi tranquilo porque ao longo dos anos, né, eu trabalhei com algumas linguagens orientadas a objetos, né? Eu trabalhei com C, trabalhei com C++ lá atrás, né, há bastante tempo. Então, eu tinha bastante base de outras linguagens, então aprender Objective-C era basicamente aprender poucas características ali da linguagem, e onde demandava mais tempo era em conhecer as APIs disponíveis que eram oferecidas para a gente fazer uso das funções do sistema para criar aplicativos ali para o iOS. Então a linguagem em si foi bastante rápida de aprender, né, porque não tinha grandes novidades em relação ao que já tinha visto de outras linguagens no passado. Então o tempo realmente era em conhecer os padrões de desenvolvimento ali que o Objective-C recomendava e conhecer as APIs disponíveis do sistema, né, para a gente poder criar as coisas usando, né, todas as facilidades que o sistema operacional fornecia. Eu me lembro bem na época que eu escrevi minha app, é interessante você mencionar também que o Objective-C, em suma, para quem tem alguma experiência com C e tudo mais, não era assim tão problemático, né? Tem aquela coisa diferente de você ter o objeto e aquela notação objeto, mensagem, entre colchetes e tal, que é meio diferente de outras linguagens, mas você entende aquilo sem grande dificuldade. A grande dificuldade para mim também era entender o API, que é uma coisa enorme, né? A quantidade de funções e como que eu quero fazer determinada coisa, eu quero que determinada coisa apareça aqui, como é que eu vou fazer? Essa que era a parte mais complexa de fazer. O Renato, e você começou como desenvolvedor independente e começou a colocar aplicações na loja. E qual foi o momento assim que você falou, olha, dá para ganhar dinheiro com isso e esse é o processo que eu vou seguir para ganhar dinheiro para isso? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua transformação dentro do desenvolvimento mobile de hobbyista, ou começar a colocar uma aplicação e começar a falar assim, opa, dá para ganhar um dinheiro e é assim que eu vou começar a ganhar dinheiro. Explica para os nossos ouvintes aqui como é que foi esse processo para você. Vou confessar que por algum período, né, ou talvez por alguns anos, eu ganhei mais dinheiro trabalhando com aplicativos do que eu ganho na minha profissão, né, regular. Mas eu nunca trabalhei exclusivamente com aplicativos, sempre foi uma atividade secundária, algo que eu fazia no meu tempo livre, nunca me dediquei 100% a isso, ou trabalhei exclusivamente com isso. Foi sempre um realmente eu sempre tratei isso como hobby, nunca investi tanto tempo, tanta dedicação nesse assunto, né? O que eu vejo é que o mercado de aplicativos ele é bastante dinâmico, né? Por exemplo, todo ano a gente tem uma versão nova, né? Tô falando mais da plataforma da Apple, mas claro, a gente tem a mesma coisa com o Android. Todo ano você tem uma versão nova do sistema, com mudanças visuais, novas APIs, então é algo que requer dedicação, requer bastante tempo, né, para você estar conhecendo, acompanhando todas essas mudanças. Todo dia você tem dezenas de aplicativos novos sendo publicados por diversos fins. Então é algo que demanda realmente muito. Eu diria que hoje em dia demanda dedicação exclusiva, não é algo mais que dê para fazer tempo parcial. O que me chama muito a atenção assim para o mercado mobile, né? Que é importante a gente ter ideia da importância disso, é que
as pessoas hoje em dia, elas usam, como eu falei, muita gente deixou de ter computador em casa, deixou de ser necessário porque o smartphone ele dá conta e às vezes as pessoas passam 3, 4, 5 horas por dia conectadas, né, fazendo uso de smartphone, de aplicativos no smartphone, por isso esse mercado ele é tão grande, né. Com a questão da pandemia, mais e mais ainda as pessoas acabam usando esses dispositivos, porque sem sair de casa é a ferramenta que você usa para, né, falar com seus parentes, falar com seus amigos, como entretenimento, né. Então, eu acho que é isso, é um mercado muito grande, que está mudando o tempo todo, né, e tem uma quantidade de informação para ser absorvida que é gigantesca, e isso muda e aumenta dia a dia. E você tem, realmente, o mercado é enorme, né? E você continua vendo toda a plataforma Android com a plataforma iOS crescendo e mais empresas produzindo conteúdo e mais gente consumindo o que é produzido, né? Que geram um mercado grande de consumo também. Renato, e Sim. como é que você viu a transformação a passagem do desenvolvimento de Objective-C para Swift? E o que você acha que isso trouxe em termos de benefícios e o que você acha que, não só para a pessoa que é desenvolvedora, mas também para o consumidor em geral, o que isso permitiu, o que isso trouxe de benefício para essa área em geral dentro do desenvolvimento para iOS? Olha, o que eu vejo que trouxe de benefício, o Objective-C, quando assim, ele é uma linguagem bastante antiga, né? Assim no mundo Apple, e ele se popularizou com a abertura do kit de desenvolvimento para iPhone, né? Mas ele, por ser uma linguagem antiga orientada a objeto baseada em C, as pessoas tinham dificuldade porque toda a década anterior as linguagens vinham se tornando mais fáceis, mais fáceis de aprender, com, né, com um pouquinho mais de automatismo, que você pudesse escrever menos código. E de repente, para você criar aplicativos para iPhone, você precisava dar um passo para trás. Você tinha que trabalhar com uma linguagem mais difícil de, né, de programar. O Swift, eu vejo, foi uma tentativa de trazer esses modernismos e essas facilidades de programação que existiam em outras linguagens, né, para o mundo Apple e, obviamente, aumentar a base de desenvolvedores. Então, quem tinha dificuldade com Objective-C, a ideia era que aprendesse o Swift, né, com mais facilidade, ter um código mais claro, mais limpo, mais fácil. Então, eu vejo dessa forma. Foi realmente algo para tentar facilitar, tornar o desenvolvimento mais suave, né, principalmente para quem está começando. Realmente, para programadores experientes, eu vejo muita gente preferindo ainda o Objective-C ao Swift, né, os mais antigos, o pessoal mais velho, mas por questão de experiência mesmo, sabe? As facilidades acabam não somando tanto. Eu realmente eu vejo vantagem e desvantagem nas duas e gosto do Swift, né? E obviamente quem está começando, o Swift né, o caminho ele é mais tranquilo, assim, para aprender do que o Objective-C. Eu acho que foi uma tentativa da Apple tentar atrair mais gente para o mercado, né? Eu acho que o Objective-C assustava um pouco algumas pessoas que estavam tentando entrar nessa área. Como é que é o teu processo de desenvolvimento quando você vai criar uma app ou que você está desenvolvendo a ideia primeiro, você escreve aquilo em papel, você cria em papel, aí você vai codificar, desenhar, preparar os modelos, pensar como é que você vai fazer os dados, você prepara uma versão alfa, uma versão beta, como é que é o teu processo de criação de uma app? O que você faz? O que você acha que funciona para você? O que você recomendaria para outras pessoas que estão aprendendo, estão querendo criar apps também para o iOS? O que você recomendaria que eles fizessem desde a concepção de uma ideia até a implementação?
É importante citar um caso que ocorreu quando os primeiros aplicativos para iPhone começaram a ser desenvolvidos, publicados na loja. Obviamente, existiam aqueles aplicativos, aqueles casos que se tornavam extremamente populares e tinham um número de downloads altíssimos. Isso era uma minoria ínfima de aplicativos que conseguia esse feito, né? Então, alguns aplicativos relativamente simples, né, criados às vezes por dois desenvolvedores apenas, eles tinham um número absurdo de downloads e a gente via notícias na sites, revistas, onde o programador cria aplicativo em uma semana e ganha mais de $1 milhão com isso, porque o aplicativo teve mais de 1 milhão de downloads, né? Então, isso atraía muita gente, né? E, obviamente, era uma loteria, era muito difícil. É muito difícil criar alguma coisa que vai ser baixada, né, por tanta gente assim. Para mim criar meus aplicativos, a primeira coisa que eu pensava era: isso é algo que eu consigo fazer sozinho ou com a ajuda de mais uma, duas pessoas apenas? Então, ideias boas, eu acho, para esse mercado não é tão difícil ter, mas se você conseguir ter uma ideia onde você consiga encaixar o tempo que isso vai tomar dentro da sua agenda, seja algo que você consiga fazer num prazo relativamente rápido, é o primeiro ponto, né? Caso contrário, você vai investir meses, né? E muitos meses, muito tempo, muito recurso, né? Em algo que você não vai ter certeza que vai ser um sucesso lá na frente ou não. Então, assim, a primeira coisa que eu avaliava era o quanto isso demandaria de recurso. O segundo ponto importante era, eu via muita gente sendo atraída por esse mercado com a esperança de fazer um aplicativo simples e ficar, né, e ganhar muito dinheiro com isso, ou achava que ia ficar rico, sei lá. Isso não é verdade, por alguns motivos. Se você consegue fazer um aplicativo em pouco tempo, né, em 3, 4 dias, vai, um mês talvez, né, sozinho, com a ajuda de um amigo, em parceria com um designer, né, e esse aplicativo venha a ser um sucesso, assim como você tomou pouco tempo para, relativamente pouco tempo para desenvolver, você pode ter certeza que vão surgir dezenas, se não centenas de clones, né, em pouquíssimo tempo também. Então, se a ideia for muito boa, ela será muito copiada e será copiada muito rapidamente. Eu acho que o ponto mais importante a pensar é realmente se você tem o tempo e os recursos para desenvolver esse aplicativo, né? E acreditar na sua ideia e manter esse desenvolvimento. Pensar não só o tempo que você vai levar para desenvolver, mas o esforço que você vai precisar para manter esse esse aplicativo. Ele vai demandar um servidor, qual vai ser a disponibilidade desse servidor, né? O que isso vai te demandar de recursos também depois que esse aplicativo estiver no ar. Ô, Peçanha, você trabalha hoje para independente ou você está trabalhando para cliente ou em uma empresa que é uma consultoria nessa área de desenvolvimento mobile? Como é que está o teu trabalho hoje em dia? É mais freelancer ou você tem carteira assinada em uma empresa para a qual você trabalha? Como é que está esse mercado para você hoje? Assim, eu hoje eu trabalho, na verdade, todo esse tempo, né? Como eu falei, o mobile sempre foi para mim um segundo trabalho que eu lidava no meu tempo livre. No meu tempo livre, eu trabalho com SAP, então eu trabalho com sistema de indústria, né, sistema de gestão em indústria, e em paralelo, né, eu sigo assim com essa carreira mobile, então houveram alguns momentos. Quando eu comecei a desenvolver os aplicativos ali para iPhone, no início da App Store, então eu tinha basicamente aplicativos próprios e eram basicamente joguinhos simples, sempre aplicativos voltados para diversão. Então
Teve um joguinho de dominó que eu fiz em parceria com uma designer, Larissa Herbest. Aplicativo de joguinho de truco, forca, caça-palavras, palavras cruzadas. Sempre algo nessa linha. E logo de início, muitas pessoas começaram a me procurar, algumas empresas, então eu desenvolvi alguns aplicativos profissionais para algumas empresas, né, onde o aplicativo fica publicado na conta da empresa, eles são os donos desses aplicativos. E além disso, eu dei consultoria para algumas empresas que estavam iniciando o desenvolvimento, eram assim, soft houses que já tinham produtos em outras plataformas, normalmente alguma coisa voltada para a web, e queria ter ali o seu aplicativo ou passar a desenvolver aplicativos ali para iPhone e Android. Então, auxiliei algumas dessas empresas aí também a entrar nesse mercado de desenvolvimento, né? Mas eu ainda não trabalho, eu nunca migrei 100% para esse mundo mobile e para ter isso como minha atividade principal. Mas é interessante que você explorou isso bem como uma atividade paralela que te gerou dinheiro também, né? E Sim, conta um pouquinho, você mencionou do SAP, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, o que é o SAP, o que o SAP faz? E é um produto enorme, com milhões de usuários pelo mundo aqui. Conta pra gente um pouquinho o que é o SAP. o SAP ele é um sistema de gestão de indústria, né, onde toda a operação da indústria é gerenciada ali através desse sistema. Então, dentro desse sistema, o pessoal entra com os pedidos dos clientes. Esses pedidos dos clientes geram uma necessidade de produção do que a fábrica precisa produzir. O sistema roda um processo que acho que é o coração do SAP, é o tal do MRP, né? Que ele calcula a tua necessidade de materiais. Fala, olha, eu tenho todos esses pedidos de clientes para atender. Eu tenho essas matérias-primas no meu estoque, que matérias-primas mais eu preciso comprar para, somado ao que eu já tenho, conseguir atender todos esses produtos? E qual tempo eu vou levar para produzir esses produtos? Vou conseguir entregar na data? Ele então gera as suas requisições de compras para comprar esses materiais, então ele controla a, o cálculo da necessidade de material, a produção, a compra desses materiais e leva tudo isso lá depois para o teu financeiro, né? Onde você vai ter tudo contabilizado, poder fazer uma análise de margem dos teus produtos mais rentáveis, menos rentáveis, controlar seus custos. Ele, né, acho que a maioria das grandes indústrias usa hoje, eu acho que o SAP ou algum sistema similar, mas obviamente o SAP ele é bem, talvez aí é o sistema de gestão mais, né, popular, né, entre as indústrias. E É um dos maiores do mundo, né? é um dos maiores do mundo, né? E tem programação envolvida? Tem, porque o tempo todo surgem necessidades onde o SAP não atende. Necessidades específicas, né? Às vezes a necessidade é para atender um requerimento de um cliente muito grande ou para atender um requerimento legal muito específico, e a programação, as customizações ali do sistema, elas também são necessárias. Então, mesmo empresas assim que resolvem adotar um sistema pronto, né, não conseguem abrir mão assim de ter um programador ali envolvido, criando pequenas mudanças e pequenos ajustes, para atender as necessidades do dia a dia. Então, Ô, Renato, sim, fala pra gente, você tá lidando com o SAP, toda essa parte de planejamento de produção de indústria que o SAP faz, planejamento de produção, com MRP e tudo mais. E o que você vê que se você olhar a indústria e comércio em geral e olhar toda essa parte de planejamento que o SAP faz, os dispositivos mobile, você ter hoje poder andar numa fábrica com um iPad e tudo mais, ou com qualquer outro tipo de dispositivo mobile, tablet, o que seja,
que isso trouxe em termos de benefício, em termos de interação e integração entre o ambiente mobile e o que o SAP já fazia? Como é que isso afetou o SAP operacionalmente? Olha, isso é um mercado que ainda tem bastante potencial para ser explorado, porque eu vejo as empresas usando relativamente pouco mobile integrado ao sistema. Digo relativamente porque existe algo, é usado, mas não tanto quanto poderia. Hoje eu vejo o mobile apenas como uma perninha do SAP, onde o pessoal usa, por exemplo, para os vendedores remotamente inserirem pedidos no sistema, pedidos de clientes, ou agora com a pandemia, claro que isso é bem menor, mas né, para aqueles funcionários ali da empresa que precisa estar viajando, fazendo esses relatórios de despesa de maneira remota, né, manda ali as notinhas de táxi, refeição, né, para o sistema através de um aplicativo mobile que lá na frente está integrado né, com o seu SAP. É um mercado que tem bastante potencial para ser explorado. E olha que curioso, o SAP ele é um sistema gigantesco, mas ele é um ecossistema onde uma série de empresas, né, fornecem pequenas soluções ou soluções complementares que trabalham integradas ao SAP. Inclusive, algumas soluções mobile que normalmente te dão a possibilidade de, através de um dispositivo móvel, de um iPad, um iPhone, um celular Android, você gerar informações que vão alimentar o seu SAP ou que vão consumir informações do seu SAP, né, de forma remota. Essa integração é muito interessante e as opções e oportunidades são enormes, né? São. O Renato, olhando aqui o nosso papo desde o começo aqui, voltando lá para você com 10 anos de idade, começando lá com CP500, Apple IIc, indo para o seu curso técnico, a sua faculdade, até o ponto que você está hoje na sua carreira, onde você é um especialista em SAP, você programa Objective-C, Swift, faz freelance para trabalhos mobile e tal. E as pessoas sempre perguntam, nos grupos de programação, elas perguntam assim, pô, valeu a pena onde você chegou? E será que vale a pena o esforço e tal? O que você acha? Você acha que valeu a pena essa tua história toda, esse teu esforço até o ponto que você chegou hoje? Você recomenda essa área para as pessoas que estão começando? O que você diria aqui para os nossos ouvintes que estão onde você estava quando você tinha entre 10 e 20 anos de idade? Olha, especificamente sobre o tópico programação, né, principalmente no início da carreira, a gente, né, eu conheci várias pessoas que estavam ali naquele curso, sabe, né, na faculdade até, e que no início, no meio do curso, percebiam que realmente não gostava de programar. Fala, cara, não consigo entender isso daqui, não é para mim, não gosto, né? Então, eu vejo assim, se você tá tendo um primeiro contato com programação, tá começando a aprender e percebe que gosta, né? Pode seguir, segue que né, assim, é uma área bastante gratificante, é realmente gostoso de, assim, de trabalhar com isso. Agora eu já vi muita gente que não gostava, né, tentar e realmente é difícil, né? Isso não tem a ver com, eu não sei o que leva a pessoa a gostar disso ou não, mas claramente, né, quem gosta, assim, né, sente prazer em programar, escrever um código bem feitinho, bem limpo, bem estruturado, eu acho que a pessoa vai se dar bem na área. Uma coisa que a gente não pode, né, esquecer nunca é que a programação, muitas vezes, ela requer você solucionar um problema de forma engenhosa. Então, né, resolver um quebra-cabeça. Às vezes você tem um problema ali, você fala, bom, como que eu resolvo isso? Né? Como que eu escrevo um código que resolva esse problema? Então, se você gosta desse tipo de desafio, eu acho que tem potencial. Mas se não é uma coisa que gosta, eu realmente acho difícil a pessoa tentar trabalhar nessa área e ter algum sucesso se não gostar. Um outro ponto também que é importante é que isso muda muito. O tempo todo a gente tem linguagens novas, tem tecnologias novas,
né, sendo utilizadas. Então, se eu começo a olhar minha vida profissional de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, em cada um desses momentos eu trabalhava com tecnologias e ferramentas bem diferentes do que as que eu uso hoje. Então, isso é outra coisa que é importante ter em mente. É difícil você estar o tempo todo aprendendo, estudando algo que você não gosta muito, né. Então, eu acho que o primeiro, o fator-chave é isso. Se você percebeu que gosta de programação, segue, né. Mas porque se gostar vai ser essencial para você ter a dedicação necessária para estudar tudo que surge aí, né, se manter atualizado e ter alguma satisfação ali do trabalho que você consegue desenvolver com isso. E é curioso que mesmo aquelas pessoas que seguem ali na área, né, mas que não programam, com SAP a gente vê muito isso. Tem vários consultores de SAP que eles não precisam saber programar, né. Muitas vezes um consultor de SAP lá do módulo de finanças, é mais importante que ele conheça contabilidade do que programação. Mas sempre ocorrerão, situações onde o conhecimento de programação será necessário ou será útil para propor uma solução eventualmente para uma situação que o sistema não atende, né, ou ajudar na solução de um problema que está ali difícil identificação porque ocorre, né. Então eu vejo assim, o conhecimento da programação, mesmo que em algum momento a pessoa desvie um pouquinho o caminho dela e vá trabalhar com algo não diretamente ligado à programação, ele acaba sendo importante, acaba sendo útil, né, de qualquer forma. Acho que a tua mensagem é basicamente, se você gosta de programação, se você começa a experimentar e se interessou, vai fundo, e que a coisa é interessante e boa e gera frutos. Mas se Sim. você não gosta da coisa, não necessariamente vá em frente, mas existem outras opções, mesmo dentro da área de tecnologia em geral, que você pode investir, experimentar e ver se você se interessa também. Acho que é uma análise muito, muito boa e interessante aqui seguir o teu conselho. Ô, Renato, e em termos de planos para o futuro, você trabalha com SAP, você continua fazendo outros trabalhos mobile, o que você tem planejado para o futuro em termos de carreira, 5 anos aí à frente? O que você pensa fazer? Onde é que você quer chegar? Ó, especificamente sobre mobile, tem alguns projetinhos na gaveta que eu pretendo desenvolver. O mais difícil hoje está sendo arrumar aí a disponibilidade de tempo necessário meu e da designer ali que desenvolveu alguns aplicativos comigo para a gente conseguir pôr isso aí em prática. Mas não é nada muito relevante, é mais pelo aspecto realmente aí da diversão. São ideias de joguinhos simples e bonitinhos que a gente teve. E no caso de SAP, a gente tem, assim, no mundo SAP hoje tem a mudança, né, tem uma mudança grande de versão do SAP, onde muitas empresas estão enfrentando aí, estão iniciando um processo de migração, e é um processo que, dependendo do tamanho da implementação de SAP que a empresa tem, é algo que pode levar vários anos, né? Porque é uma mudança de versão bastante grande para uma versão nova com várias outras funcionalidades, inclusive a opção de funcionar na nuvem, né? Ou parte da solução, pelo menos, na nuvem. Então, é algo que vai direcionar aí os esforços nos próximos anos. Aí uma diferença de mercado também, normalmente os projetos mobile são coisas bastante rápidas, né? Até relativamente efêmeras, e sistema de indústria é algo bem mais arrastado, os projetos são mais longos, né? São velocidades bem diferentes, né, nesses dois mundos. E falando um pouquinho mais de SAP, se alguém quer começar com SAP, se interessou aqui no assunto que você descreveu de planejamento de produção, planejamento comercial e tal, o que você recomendaria para alguém explorar um pouco esse assunto e tentar ver, olha, SAP realmente é alguma coisa interessante, não necessariamente envolve programação, mas é algo que me interessa e eu quero explorar isso com carreira. O que você recomendaria? Olha, eu entrei para o mundo SAP vindo da tecnologia, né, como profissional de TI. Agora, muitos consultores SAP, eles vêm do negócio.
Então, é muito comum você ter um comprador ou um analista contábil que em algum momento começou a utilizar o SAP na empresa como usuário e de repente esse usuário ele foi eleito ali como um key user do setor, aquele usuário chave onde fala, olha, gente, quem tiver uma dúvida, fala com esse cara aqui, que ele é o que mais conhece do sistema naquele módulo, né? E muitas vezes essa pessoa faz ali um treinamento formal. A SAP tem vários treinamentos formais, né? Que são interessantes, e algumas empresas oferecem treinamentos tão bons quanto os da SAP, não oficiais, muitas vezes, porém a um custo bem mais baixo. Então é interessante porque você consegue ingressar nesse mundo vindo de outras áreas realmente, né? Um comprador, uma pessoa de vendas, né? De finanças, acaba tendo contato com o sistema e acaba entrando no sistema pelo lado do negócio. E, obviamente, não deixa de ser um sistema. Então, claro que algum conhecimento, inclusive sobre programação, pode ajudar em algum momento, apesar de não ser totalmente necessário. Mas eu acho que assim, o SAP tem um mercado grande, né? Normalmente são indústrias grandes que utilizam e realmente tem várias opções aí de treinamento disponíveis. E, Renato, temos de dicas de livro, música ou filme, não necessariamente nada relacionado à programação, tecnologia. Você tem alguma sugestão aqui para os nossos ouvintes? Olha, dica de filme, tem um filme bastante antigo que você deve conhecer, chama Jogos de Guerra, War Games. Matthew Broderick. Exatamente, né? Esse daí eu acho que é um que vale a pena, é um filme dos anos 80 ali, que mostra um pouquinho do início dessa computação pessoal, desses computadores domésticos. É o momento que a gente começou a ter contato ali com tecnologia, aquilo que mostra um pouco no filme, era muito o que a gente viveu naquela época. Então, esse filme provavelmente a moçada não viu, ainda por já ser um filme velho, né? E eu não me lembro desse filme disponível em serviços de streaming, em Netflix, realmente não sei se tem, mas é um filme que eu recomendo. E uma recomendação de livro ou de música também? Poxa, livro é complicado porque tem tanta coisa boa aí hoje em dia. Eu não. Faz um tempinho que eu não tenho lido livros técnicos assim. Acaba sendo mais manuais, mas um livro que eu li e achei bem legal aí recentemente foi Sapiens, né? Que é best-seller no mundo todo aí faz alguns anos. Então é um livro que eu recomendo. E no finalzinho ele fala um pouquinho para onde está indo ali a humanidade. É interessante citar que a questão da programação, né, por conta de inteligência artificial, ela está um pouquinho envolvida com isso também, né, aí com o nosso futuro. Hoje, muitas profissões, elas vão se tornando substituíveis, né, por sistemas automatizados. Então, esse livro eu recomendo assim por uma questão de reflexão. Vou colocar na lista para ler Sapiens, Sapiens. correto? Qual é o autor? Poxa, qual que é o nome dele? Deixa eu buscar aqui que eu não me lembro. Tranquilo, você me manda e eu coloco nas notas do podcast. Beleza. Renato, você quer divulgar alguma informação aqui para contato, rede social, teu website? O que você quer divulgar aqui para o pessoal que desejar entrar em contato com você? Quem quiser entrar em contato, usa bastante Twitter, né? Atualmente eu escrevo pouca coisa lá, mas leio tudo. Né? É Renato Peçanha com 2 S's no Twitter. Né? Então estou sempre por lá. Perfeito, perfeito. E Renato, muito obrigado pelo teu tempo. Estamos aqui gravando num domingo. Você está tirando o teu tempo livre para conversar com a gente e compartilhar a tua experiência aqui com os nossos ouvintes. Eu agradeço enormemente o teu tempo, a tua atenção.
E é um prazer enorme, cara. Deixa aqui meu abraço para você. Bom, beleza, eu que agradeço. E uma última mensagem aí para quem tem algum interesse, né, em programação é que sistemas estão sendo utilizados, principalmente com a questão da inteligência artificial, Big Data, né? Então hoje a gente tem sistemas que podem dar um diagnóstico médico com base nos sintomas ali do paciente, fazer uma série de coisas que até pouco tempo atrás era inimaginável um computador fazer e dependia de um ser humano. Então, se a sua profissão talvez possa ser substituída por um computador, eventualmente o conhecimento de programação ele pode te salvar no futuro, daqui 10, 15, 20 anos. Então, mesmo quem não trabalha com isso, mas tem algum interesse, né? Isso, em algum momento, esse conhecimento pode ser útil na sua área, por mais distante da tecnologia que ela pareça, assim como o direito, por exemplo. A tecnologia, ela, aos pouquinhos, está invadindo cada área. Então, esse conhecimento ele não será perdido, né? Com certeza. Excelente recomendação. Muito obrigado, Renato, e um forte abraço, cara. Valeu. Obrigadão. Grande abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é hosprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.